A visibilidade dos latinos em audiovisuais. A América Latina é o termo usado para designar todos os países da América, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. Existem fontes que consideram latino-americanos os países que foram colonizados predominantemente por países latinos, como Portugal, Espanha e França, onde a língua oficial é derivada do latim. O uso do termo América Latina foi firmado com a criação da CEPAL em 1948. Embora os países que compõem a América Latina se encontrem nessa mesma definição, interpretar que todos esses países sejam iguais socialmente, culturalmente e economicamente é equivocado. O nome da região se propagou e seu uso se espalhou. Não só o nome, mas um estereótipo do latino-americano e da América Latina também, ganhando proporções mundiais, sem considerar a singularidade de cada país integrante e propondo uma generalização superficial de quem são os latinos. A mídia brasileira retrata os demais países latinos em duas situações bem específicas, ou quando vivem alguma tragédia, ou para serem julgados. A mídia comercial representa uma classe específica, a classe dominante. Logo, não há interesse da mídia em representar aqueles que são um incômodo para esta classe. Nos meios de comunicação em massa, os trabalhadores e os empobrecidos só aparecem quando são bandidos ou vítimas de tragédia, e se estão em luta, a forma como aparecem é sempre preconceituosa. Foram analisados 75 audiovisuais que circularam a partir dos anos 2000, contando com seriados, filmes, novelas, desenhos, clipes musicais. Analisando a visibilidade e a participação de latinos nesses meios, podemos perceber que os estereótipos sobre essas pessoas são fortes, o que as prejudica uma vez que elas são reduzidas somente àquilo que é circulado na mídia. Uma pesquisa realizada pela The Opportunity Agenda analisou 40 episódios de 25 séries populares entre os anos de 2014 e 2016. A conclusão foi de que os latinos não ocupam mais do que 6% dos papéis, embora sejam 3,5% da população estadunidense. Dos 1.164 personagens vistos nos 40 episódios, só 70 foram indicados como latinos. Mais preocupante, 50% dos personagens caracterizados como latinos aparecem associados a atividades criminosas. Os latinos muitas vezes representam personagens atraentes de pele sempre mais bronzeada. Desse modo, há uma sexualização de homens e mulheres, reduzindo-os à sua aparência e seu corpo. Vários desses personagens se encontram em romances proibidos, onde o latino sempre é o amante. As atrizes latinas são destinadas a papéis predominantemente sexualizados, que servem apenas como objeto de conquista do personagem masculino. As profissões desempenhadas por latinos se resumem a empregadas, jardineiros, cozinheiros, ou seja, trabalhos manuais que não requerem o ensino médio completo ou superior. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade do Sul da Califórnia, nas 100 maiores bilheterias de 2013, 37,5% das atrizes latinas que apareceram nesses longa-metragens estavam parcial ou completamente nuas. Outro papel muito comum entre os latinos é o do criminoso, alguém desonesto e malandro, frequentemente envolvido no mundo das drogas. Tais representações restringem os atores e personagens latinos a estereótipos que vão se enraizando na imaginação popular. Em muitas obras audiovisuais foi possível identificar os estereótipos latinos. Breaking Bad, por exemplo, retrata diversas vezes muitos dos traficantes, bandidos e matadores de aluguel como mexicanos e latinos em geral. Devil's Mates é uma série americana, onde as personagens principais são empregadas latinas bastante sexualizadas que trabalham para os ricos de Beverly Hills e são frequentemente humilhadas e inferiorizadas por suas patroas.
Family Guy é um desenho voltado para o público adulto, que conta o dia a dia de uma família norte-americana. As referências ao latino são frequentes, principalmente nos que diz respeito aos mexicanos, como podemos ver ao lado. Wait, but she's sneaking out of the U.S. This is Arizona. You can shoot a Mexican for using a water fountain. Oh, I fix later. Happy Valentine's Day 1. And to you, mi amor. 1 minute, I freshen up first. Okay. See, oh yeah. Outro desenho onde encontramos menções ao latinos é Os Simpsons. No episódio O Feitiço de Lisa, a família vem ao Brasil, que é retratado de maneira exageradamente estereotipada, como podemos ver a seguir. Ah, aquele pobre menino. Nós temos que encontrá-lo. Quantas pessoas moram no Brasil? Mais ou menos 170 milhões. Oh. Temos que encontrar esse menino. O quê? Eu tô preocupado mesmo. Tá bom, eu quero ver os macacos. Olha só, algumas dicas de viagem. Só bebam água mineral. Não entrem em um táxi não licenciado. E não esqueçam, eles têm um inverno durante o nosso verão. Calma aí. Então é frio em agosto? Isso mesmo. E em fevereiro é quente? Uhum. Então é a terra do contrário. Ladrão corre atrás da polícia, o gato tem cão. Não, pai, é só o tempo. E a neve cai pra cima. Cai. Uhul! Aqui diz que a gente pode ir a qualquer lugar entrando numa linha de conga. Estou nessa, Marge. Me leve pro hotel. Minha mão está na bunda de um cara. Esse cara deve malhar. Hotel Rio Sem Dinheiro. Eles gostam de futebol por aqui. Chuta! Gol! Olha só, Marge, eu sou brasileiro. Bart, o que está assistindo? É pra crianças. Esquidô. Que vizinhança encantadora. Mãe, essas são as favelas. O governo pintou elas de cores vivas só para que os turistas não ficassem ofendidos. Tudo lindo. Essa que são os ratos. Eles parecem balinhas. É importante lembrar que esses desenhos utilizam de estereótipos como uma estratégia interessante para fazer críticas. No filme Gladiador, há a representação dos latinos através da atriz costarriquenha Janaína Fácil, que faz o papel da mulher de Máximos. O machismo e o preconceito latinos são visíveis nesse filme, visto que a mulher é retratada como uma posse do homem, como uma mulher indefesa. É possível ver claramente o rebaixamento da personagem da atriz latina em comparação à da atriz americana, onde um tem um nome, enquanto a outra é apenas conhecida por Mulher de Máximos. O filme Diário de Motocicleta retrata a história de Che Guevara a caminho da Revolução Cubana. No início do filme, a jornada de Che se inicia quando ele sai com seu amigo para uma viagem pela América para estudar medicina. Com o decorrer da viagem, eles passam por diversas cidades latinas e todas são representadas por forte pobreza e miséria. Em novelas, pode-se perceber fortemente a atuação de atores latino-americanos em novelas brasileiras. Em geral, a presença dos latinos também transparece em algumas escolhas de locais para a gravação das novelas, normalmente mostrando como paisagem, sem mostrar a fundo o país. É o caso da novela América, em que o México aparece somente como decorrência de uma viagem desejada, mas com falta de recurso aos Estados Unidos.
Na maioria das novelas pesquisadas, quem interpretavam latinos eram os próprios latinos, mas existiam pontos fora da curva. Um caso que utilizou de estereótipo para a formação do personagem foi Suelen de Avenida Brasil, interpretada por Isis Valverde, que era uma prostituta colombiana que veio para o Brasil se prostituir. A representatividade em novelas também se deu por obras latinas que fizeram sucesso no Brasil. Foram exibidas 61 novelas mexicanas, 5 venezuelanas, 6 argentinas, 5 colombianas e 1 chilena, dos anos 2000 até 2017. Nas obras audiovisuais, conseguimos analisar também uma desconstrução, a ruptura da convenção de que brasileiros e argentinos são rivais na novela Viver a Vida. O personagem interpretado pelo ator argentino Mário José Paz Maradona é querido, não é visto como adversário. Se tratando de videoclipes latinos, o reggaeton, gênero musical de raízes na música latina e caribenha, ganhou muito destaque nos últimos anos. Nos clipes mais vistos do YouTube de 2017, 6 são de artistas latinos, e principalmente com o fenômeno Despacito, primeiro e único vídeo da história do YouTube a atingir 4 milhões de visualizações. Sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Ao pensar em cantores latinos e em suas músicas, é quase como se fosse obrigatório todas as partes do seu corpo se mexerem sem parar. Nos vídeos, as mulheres aparecem sempre sensuais, com corpos curvilíneos, trazendo a ideia do sangue latino quente da ginga. Os homens também trazem muita dança e certa sensualidade, no entanto, quando se trata das mulheres, é muito mais notável. No Brasil, Anitta é uma importante representante na indústria da música internacional. Desde Carmen Miranda, é a primeira vez em que uma artista brasileira ganha visibilidade mundial e leva sua cultura com orgulho. Por ser uma mulher que veio da periferia, ela mostra que não é impossível para um brasileiro periférico conquistar o mundo todo. Tá louca, tô brincando com bumbum. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Cê aguenta, se te olhar, descer, quicar até o chão. Fala brincando, desce, rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 taca. Isso, rebola gostoso, empina te olhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é... Podemos concluir então que a representatividade latina nos audiovisuais é escassa. Para que os estereótipos não sejam reforçados e sejam combatidos, é necessário desconstruí-los, mostrando em conteúdos audiovisuais cenas que o neguem, associando a cultura latina e suas singularidades a valores positivos ou a valores diferentes dos que são retratados na maior parte dos conteúdos.